Olá, amigos ligados aqui no programa Decisões com Astrologia. Eu quero lembrar vocês que o programa pode ser assistido em partes. Nós temos a primeira parte que fala da semana como um todo e depois as previsões diárias que você pode ao longo da semana ir assistindo, porque você vê o vídeo até um momento, ele fica parado ali, vamos dizer assim, quando você retoma a visualização, ele continua de onde você parou. Então você pode acompanhar ao longo da semana. Então veja, compartilhe, mostre para os seus amigos, para a gente aumentar a nossa audiência. Então essa semana, que vai de 2 a 8 de setembro de 2019, é uma semana com a Lua crescente em Sagitário. A Lua crescente é sempre um bom momento para a expansão dos negócios, das atividades que a gente queira fazer. É um momento expansivo e, de certa forma, ampliado por acontecer no signo de Sagitário, que é um signo natural de expansão, de crescimento, de ir além dos limites pré-estabelecidos. Então, a semana que começa assim com a Lua em Libra, caminha por Escorpião, Sagitário e chega até Capricórnio. Esse quadrante celeste é um quadrante associado à maturidade, associado ao desenvolvimento maduro das coisas que a gente está fazendo, seja em termos de negócios, trabalho, a vida afetiva, emocional, um momento de maturidade, de expansão, de crescimento, mas com força, assim, de ser firme, determinado e efetivo naquilo que a gente quer fazer. É óbvio que para as coisas fluírem dessa maneira que eu estou dizendo, é preciso se ter propósito, se ter meta, se ter um objetivo, 2 ou 3, que sejam mais claros e concretos. Dessa maneira, a força da Lua crescente facilita e nos auxilia nesse desenvolvimento. Signos de Escorpião e Sagitário que predominam nos dias úteis da semana são signos bem distintos. A natureza de Escorpião é uma natureza de aprofundamento, de pesquisa, de desenvolvimento interno, por assim dizer. E a natureza do Sagitário é de expansão, de ir para fora, de ir para além dos horizontes e descobrir novos horizontes, por assim dizer. Então essa semana traz uma energia bastante favorável. Ao longo da semana, como vocês podem ver na imagem aqui ao lado, nós temos diversos aspectos astrológicos. Por quê? Porque o Sol, Mercúrio, Marte e Vênus, eles estão assim muito próximos um do outro e realizando aspectos então com Saturno, com Júpiter, com Netuno, trazendo uma força de ação. A conjunção de Sol, Marte e Mercúrio é uma conjunção, para vocês terem uma ideia, que está presente no mapa astrológico da cidade de São Paulo. Então toda essa dinâmica, essa movimentação da cidade de São Paulo será, vamos dizer assim, estendida a todos aqueles que queiram se movimentar, queiram conquistar novas posições. Tanto que na bandeira da cidade de São Paulo diz assim, não sou conduzido, conduzo, em latim, naturalmente. Então essa conjunção é uma força para que a gente se conduza, que a gente seja dono do nosso destino em direção definida àquilo que a gente queira. É certo que é preciso sempre ter prudência, cautela, para não colocar os pés pelas mãos, para não agitar demais e depois não conseguir se controlar diante das situações. Principalmente a conjunção de Marte com Mercúrio, ela traz a necessidade de se ter assim cautela nas comunicações, na lida com papéis, documentos, nas assinaturas. Não quer dizer que a gente não pode fazer, a gente pode sim e deve, mas com prudência, com cautela, vendo claramente qual é o resultado daquilo que a gente está falando, que a gente está escrevendo, que a gente está assinando, né, ao longo do período. De qualquer forma, há um trígono com Saturno, que é uma energia de estabilização, concretização, estabilização,
visão de médio e longo prazo. Então, um bom momento também para a gente tomar medidas e decisões que tenham impacto no médio e no longo prazo. Os cuidados da semana são bem direcionados aos aspectos de Vênus, principalmente, com Júpiter e com Netuno. Esses aspectos indicam uma tendência ao erro no dimensionamento de valores, uma tendência a exagerar na visão e na compreensão das coisas. Então, cuidado ao negociar, cuidado ao tratar com dinheiro, valores especificamente, cuidado com contratos, né? Um momento em que a gente faz um acordo e precisa ver se o contrato corresponde àquilo que foi acordado. Então, atenção nessas áreas, a área jurídica, os assuntos legais, eles devem ser tratados assim com muita cautela, se possível, adiados para uma próxima oportunidade. Ao mesmo tempo, no final da semana, né, nós temos uma renovação dos aspectos de Vênus, né? Ele faz um trígono com Plutão, que traz uma energia muito favorável aos relacionamentos, para quem trabalha, favorável às vendas, às negociações, para quem trabalha no fim de semana, né? As vendas, as negociações, bastante favorável aí sim para assinar contratos, para fazer negócios de maior valor, né? Os corretores de imóveis podem aproveitar bem esse fim de semana de 7 e 8 de setembro, né? Até um feriado também, um bom dia para esse tipo de negócio. Ao mesmo tempo, no fim de semana, Mercúrio e Netuno realizam uma oposição e o Sol uma quadratura a Júpiter. De qualquer forma, sempre cabe atenção para não se dispersar demais. E uma atenção especial àqueles que gostam de sair nos finais de semana, ao se conduzir nos veículos, nos transportes, prestando atenção e evitando naturalmente de ser imprudente, né? Digamos assim. Então, fora isso, é um fim de semana bastante animado para a vida social e para aqueles que trabalham, mais uma vez, para a vida profissional. Você pode ver na mandala aqui do lado um quadrado e uma cruz no centro, né? Essa configuração, e que mostra que embaixo do mapa nós temos ali Marte, Sol, Mercúrio e Vênus, se opondo a Netuno no meio do céu, é uma configuração que traz uma força muito grande de clareza na exposição das coisas. Então, nós teremos mais facilidade em ver o que está acontecendo e em agir em cima daquilo que seja necessário. Então, um bom tempo de análise também, de estudos, de pesquisa, de descoberta, quais são os caminhos que cada um de nós pode seguir nessa semana. Então, uma semana forte, os aspectos são fortes, indicando uma movimentação e uma agitação. E eu sempre tenho dito, cuidado com as ondas, para que a gente não embarque em ondas que não são favoráveis, porque quando há essa força de aspectos, há um movimento coletivo muito grande. Então, atenção, cuidado, nós podemos manter a nossa individualidade e a nossa capacidade de discernimento para tomar decisões que estejam afinadas com os nossos objetivos. Segunda-feira, dia 2, tem a força da Lua Nova, presente aqui nesse dia, e o aspecto de Vênus em quadratura com Júpiter inclina aos exageros, aos erros de avaliação, e não é recomendável a assinatura de contratos, nem a negociação de assuntos de negócio que sejam de valores maiores. No âmbito pessoal, é um dia de ação, de energia, o Sol e Marte realizam uma conjunção que trazem uma força de conquista, de luta, de vitória. Então, um dia favorável para lidar com aqueles assuntos que eventualmente sejam considerados difíceis, onde a gente precisa de muita energia para poder conduzir, é o dia, essa segunda-feira. A atenção qual é? Com valores principalmente, desde os valores pessoais, né, morais até, e os valores financeiros. Né? Cuidado, atenção para não exagerar, para não ir além do limite, tanto nos gastos quanto nas expectativas. Né? Quantas pessoas se frustram porque têm expectativas ilusórias, depois a coisa não acontece e aí
é sujeito a pessoa não ficar bem. Então, para a gente ficar bem, para a gente poder se realizar e ter resultados favoráveis, atenção com o dinheiro nesta segunda-feira. A terça-feira, já entrando na força da lua crescente ao longo do dia, né, com a lua em Escorpião, crescem as oportunidades, né, diversos aspectos aqui que indicam oportunidades para que a gente mude aquilo que seja necessário mudar. Fazer mudanças objetivando, logicamente, melhorias, né? Seja nos negócios, na vida afetiva, nos relacionamentos. A Lua hoje, de uma forma geral, ao longo do dia, realiza bons aspectos que favorecem, então, o relacionamento entre pessoas, comercialmente, pessoalmente, afetivamente. Um dia também onde o Sol e Mercúrio fazem uma conjunção e, portanto, facilitam as comunicações, os transportes, a lida com documentos, papéis, registros, tudo que envolve burocracia e organização. Essa terça-feira está bem favorável, bem propícia. Então, eu vejo nessa semana um dia muito positivo para iniciar novos negócios, para dar o primeiro passo, né, em direção a algo que a gente queira. Um dia positivo. A quarta-feira continua com a lua crescente, que continua em Escorpião, mas nesse dia Vênus e Netuno formam uma oposição. A oposição de Vênus com Netuno requer de nós a atenção e o cuidado para não se iludir, não fantasiar nos negócios, não se deixar levar por enganos, por fraudes, por pessoas. Cuidado com aquelas pessoas muito envolventes, muito sedutoras, que pode ser que nesse momento elas não estejam assim tão bem direcionadas ou tão bem intencionadas, né? Então, atenção, cuidado. É um dia assim mais favorável para a gente estudar, avaliar as propostas, os negócios, os assuntos pessoais interiores também. A Lua forma um sexto com Plutão e isso traz a oportunidade de ter descobertas interiores. Então, um dia bem favorável para esse mergulho para dentro de si mesmo. E na vida prática, essa análise interna é avaliar como é que cada um está fazendo as coisas caminharem na vida, profissional, pessoal, em todos os sentidos. Então, essa quarta-feira tem essa conotação. Já a quinta-feira, a Lua já ingressou em Sagitário, bem no início, às 0h07, e já começa uma força maior de expansão realmente, com a Lua crescente em Sagitário, um dia de ação, um dia de energia, um dia de conquistas, de vitórias, algumas disputas podem acontecer, é preciso ter cuidado para não se, vamos dizer assim, deixar fluir demais os humores e a agressividade, né, para evitar conflitos e confrontos, mas é um dia muito positivo para comunicação, para transporte, para lida com a administração cotidiana das coisas, para organizar o dia a dia e organizar o seu lugar. A pessoa quiser organizar a sua mesa, organizar a sua casa, organizar a sua vida, essa quinta-feira está bastante favorável. E também está favorável para expansão, para o crescimento. A sexta-feira, a Lua em Sagitário, e é o dia exato da Lua crescente, na verdade, às 0h10, né, que a Lua é exata, essa Lua crescente. É um dia de duplicidade de aspectos. Pela manhã há uma influência confusa, uma tendência a uma espécie de uma neblina, que as coisas não ficam claras, o sujeito não vê direito por onde está caminhando, então atenção, cuidado, evite decisões nesse momento, há uma tendência a exagerar na compreensão das coisas e uma tendência também a ser vítima de fraudes. Então cuidado, é um dia onde Mercúrio e Júpiter formam um ângulo tenso e isso não favorece os assuntos éticos, legais, bem como a administração de coisas rotineiras, de coisas de documentos, de papéis e da comunicação de uma forma geral. Então, o período da manhã é melhor ter prudência. E no período da tarde já entra uma influência maior envolvendo Saturno e o Sol, que traz uma energia de estabilidade e de
medidas que envolvem médio e longo prazo. Então já entra uma fase mais estável e favorável naturalmente à concretização das coisas que a gente queira. No sábado, a força crescente, a Lua já ingressa logo cedo em Capricórnio, trazendo uma visão mais concreta mesmo das coisas, não é? Porque quando ela vem em Sagitário é uma visão mais ampla, mais, digamos assim, imaginária. Quando entra em Capricórnio é um sentido do real, da concretitude. E Mercúrio realiza uma oposição a Netuno, que traz a necessidade de atenção e cuidado com papéis, documentos e principalmente nas movimentações, nos transportes e no transporte pessoal, dirigir veículo, caminhar na rua, tem uma atenção maior porque há uma tendência à dispersão, à perda da atenção necessária. E de um outro lado, Vênus e Plutão realizam um trígono, conforme eu disse na parte do geral da semana, favorece as vendas, os negócios, principalmente imobiliários, aqueles que fazem negócio de maior valor. Mas um dia favorável às vendas para quem trabalha nesse sábado. Domingo, a força lunar crescente e o Sol realiza uma quadratura com Júpiter. Esse é o aspecto do exagero. Então, cuidado para não comer demais, cuidado para não abusar do seu próprio, das suas condições pessoais, né? Um dia que tem assim uma energia muito expansiva, mas também é favorável à diversão, ao lazer, ao prazer de uma forma geral. Aqueles que trabalham no domingo vão encontrar também essa energia, que é uma energia dinâmica de ação e de realização. Então essa semana de lua crescente, ela pode ser muito bem aproveitada por quem seguir a orientação dos astros. Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir aí embaixo e compartilhe, envie para os seus amigos para que a gente possa ampliar aqui a nossa audiência.